Que bênção estar com você, amém. Creio que vamos ter uma noite bem especial com o Senhor. Eu gosto de começar com essa confissão de fé. Foi um presente que Deus me deu com meus filhos. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, aleluia, balançar ela para deixar o diabo bem nervoso. E declara comigo isso, diga: essa é a palavra de Deus. Eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. E eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade, para a glória de Deus. Que sobre a minha vida está a boa mão do Senhor. Amém. Deixe sua Bíblia perto de você. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nos reunimos em tua casa com reverência e santo temor em nossos corações. Aqui é a tua casa e os teus filhos se reúnem para desfrutar do teu banquete, Senhor. Pai, o Senhor tem um propósito, um chamado, uma vocação para cada um aqui. E cada um deles estão vivenciando uma estação. E você conhece, Pai, o momento, a vida de cada um deles. Maravilhoso Espírito Santo, você é aquele que sonda o coração do Pai e também sonda os nossos corações. E só você que pode deixar essa palavra tão real, tão viva como um rema, uma palavra específica para uma pessoa específica. Vem mais uma vez exaltar Jesus. Vem mais uma vez glorificar a palavra. Para transformar, vem derramar sobre cada um de nós aqui. Nós temos desejo pela tua presença, maravilhoso Espírito Santo. Desejo pela tua presença. Se você puder, só mais um pouco, levante as suas mãos e vamos cantar esse refrão com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. 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 Deus vai na frente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Algo que só a unção tirando dele os pode fazer. espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Muito louvor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fale com alguém perto de você. Diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Que bom que você veio. Aleluia. Gente, obrigado. Daqui a pouco eu chamo vocês, tá bom? Muito bom. Obrigado, mano. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que benção, irmãos. Que benção estar com vocês aqui. Aleluia. Bom ver a casa cheia, bom ver a igreja avivada, né? Esse ambiente de honra ao Senhor, de adoração, de alegria, muito especial, amém? Quero também retribuir meu carinho ao pastor Guilherme, né, Adriana, são tão especiais, são amigos queridos. Uma das coisas da beleza dessa jornada ministerial são os amigos que Deus nos proporciona, né? E eu especialmente com o Guilherme, Rebeca, minha esposa, tenho um carinho enorme por Adriana, né? A personal da minha esposa deixa ela no padrão, aleluia. Graças a Deus pela sua vida, irmã. Viu? E muito bom ver o pastoreio, né? Estava conversando com o Guilherme, acho que faz 2 anos mais ou menos aqui. Quem está aqui do início do pastoreio do pastor Guilherme? Amém. Qual? Muita gente boa.
né? Então faz 2 anos, né, da transição para cá, e é tão bom ver o crescimento, o avanço, não só em quantidade de gente, mas em qualidade espiritual, né? Ver a igreja avançando, mais ungida, né? Eu sou muito grato também a Eric, Sheila, não é isso? Né? Pelo carinho também, pela fidelidade de vocês, pela honra com essa casa, né? Vocês estão aqui em uma linda jornada e sempre foram facilitadores, né, das transições que houveram, desde o pastor Saulo, o pastor Guilherme. Muito obrigado por isso. E eu quero agradecer a vocês também por receber com muito carinho e honra, né, o pastor Gessé e Beth. Amém. Eu lamento não ter estado aqui quando ele veio, né, iniciar o processo. Eu trabalho junto com o pastor Humberto na supervisão, mas a gente tinha tantos movimentos, mas em nosso coração, desde o final do ano passado, né, a Bíblia fala que tem tempo para tudo, né? Tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer, né? Então o propósito em Deus é feito com muitas estações. E nós entendemos que o pastor Gessé já pastoreava a igreja na frente da obra há muito tempo. Nós entendemos que estava crescendo na vida dele cada vez mais uma unção profética, ele e Beth, né? E precisávamos dar maior liberdade para ele, né? Auxiliando e apoiando e ficando com liberdade para focar em oração, na palavra. E veio esse desenho em nosso coração. Conversei com o pastor Humberto, pastor, está no meu coração do Gessé. Fica lá no Janga, o pastor Guilherme tem feito um trabalho maravilhoso lá, precisa de uma equipe ministerial forte. Ninguém faz nada grande sozinho. E eu confio muito na experiência, né, no coração do pastor Gessé e de Beth. Eu creio que vai ser uma unidade muito boa nisso, né? E também confio no coração do pastor em recebê-los com honra. E aprove a Deus ter todo esse movimento, e eu quero ser grato por vocês recebê-los aqui. Pastor, né, e Beth, pastor Gessé e Beth tem uma linda história no Verbo da Vida, uma linda história ministerial. Já levantou, abençoou muita gente. E essa é uma estação apropriada para a unção que opera na vida dele tocar em vocês. Então, né, a maneira como você recebe vai determinar muito aquilo que vai fluir para a sua vida. E é mais ou menos sobre isso hoje que eu quero falar com você, sobre honrar a unção. Amém? Honrar a unção é determinante do como você vai ser tocado pela unção, a maneira como você considera, honra ela. E esses 3 casais estão aqui na frente, né? São pessoas legais, bacanas, gente boa, come cuscuz igual a você, come cuscuz com charque igual a você. Amém? Tem suas limitações, defeitos, mas se você apenas considera como pessoas legais, vai ser uma pessoa legal para você. Mas se você considera como pessoas que Deus enviou para a tua vida, existe algo que Deus colocou sobre alguém, sobre uma pessoa, chamado unção. Amém? E essa unção vem para destravar coisas em você. Então é muito importante para você passar para a nova fase. Amém? A maneira como você recebe a unção de Deus na sua vida. Amém? Então, uma outra consideração, quero já pedir desculpa, né, porque assim que acabar a administração, eu vou precisar correr. Eu vou dar aula amanhã em Uberlândia, aula na escola ministra. Eu tenho um voo eu tenho que estar no aeroporto em 1h da manhã. Eu cheguei de viagem de 3 horas, aí corri para cá, nem fiz mala ainda, tenho que ainda tirar umas coisas lá para fazer a mala. Então, desculpa não poder ficar com vocês, eu gosto de falar, abraçar, tirar foto, tenho um tempo de rir, brincar um pouco, mas eu pedi desculpa ao pastor Guilherme também. Assim que acabar a administração, vou precisar correr por causa dessa urgência. Não tinha outro horário de voo, só tinha esse voo. Até eu estou ainda meio aqui, mas me perdoe por isso, tá bom? Então vamos lá em 2 Reis, capítulo 4. Falar com você sobre honra e a unção. Amém? Honra e a unção. E honrar a unção envolve valorizar, respeitar aquilo que é divino que Deus colocou sobre cada um de nós. Amém? E aqui temos uma história, né, 2 Reis traz muita história de Elias e de Eliseu. E esses personagens que representam muito na Bíblia. Dando se você é recém-chegado do Evangelho, dando só um resumo aqui. Elias foi um profeta muito importante na história da Bíblia. Porque na época que Elias se levantou, os reis que até então estavam, eram pessoas que abriram mão de adorar a Deus para adorar a Baal, que era considerado o Deus da fertilidade. E Elias se levanta como uma voz profética, e Elias repreende a chuva. E chega para o rei lá e diz: olha, não vai chover por 3 anos e meio, para que todo mundo perceba que Baal não tinha poder nenhum sobre a prosperidade deles. E ficam 3 anos e meio de uma seca muito grande. Depois Elias se levanta, né, e tem todo aquele momento no Monte Carmelo, onde vem os profetas de Baal, e eles ficam lá clamando a Baal, e nada acontece. Mas quando Elias ora, vem fogo dos céus, aleluia, lambe todo o altar. Elias junto com a turma lá, dá fim aos profetas de Baal. Depois Elias ora, amém, e vem a chuva.
E vem um derramar de Deus muito grande. Então Elias era um profeta de muita significância, muita relevância daquele contexto histórico. Em meio a isso, o Senhor dá ordem a Elias de levantar um sucessor para ele, que seria esse homem chamado Eliseu. Eliseu virou o sucessor de Elias. E a Bíblia fala que Eliseu dá a entender que era alguém que tinha uma família que tinha muitas posses. Ele estava lá cultivando lá, arando a terra. Elias passa por ele, joga sobre ele o manto e diz para Eliseu: olha, você sabe o que eu fiz contigo. Naquela hora começa algo novo na vida de Eliseu. E Eliseu passa alguns anos servindo e seguindo a Elias. Algumas pessoas contabilizam de 15 a 17 anos de Eliseu seguindo e servindo ao ministério de Elias. Chega um momento que o Senhor anuncia para os profetas da região que Elias seria tomado pelo Senhor. Chegaria o fim dos seus dias aqui na terra. E Elias passa um tempo testando Eliseu. Testando o último momento da vida dele. E ele anda por Eliseu por 3 cidades. Nas 3 cidades ele diz para Eliseu: fica nessa cidade aqui. E Eliseu diz: não, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, vou contigo até o fim. E ele faz isso, e ele é aprovado. E chega um momento que o Senhor leva Elias, vem uma carruagem do fogo dos céus, e em meio a um redemoinho Elias é tomado. Então o manto de Elias cai sobre Eliseu. Existia escola de profeta ali, o pessoal vê aquele manto sobre Eliseu e ficam vendo aquilo. Elias, ele passa por um ribeiro, ele pega aquele manto que estava sobre ele, bate no ribeiro, e o ribeiro se abre. Então os profetas vêm e dizem: olha, a unção que operava em Elias agora está sobre Eliseu. Porque antes de subir, Eliseu pediu a Elias: eu quero a porção dobrada da unção que opera em você. E agora Eliseu é um homem que serviu, que honrou aquela unção que operava sobre Elias, e vem sobre ele de uma porção maior agora. E agora chegou a vez do ministério de Eliseu. Ele está ensinando nas escolas de profetas, ele está operando milagres impressionantes naquela época. E ele passa por uma região, de uma cidade chamada Sunem. E lá tem uma mulher chamada Sunamita. Amém? E aí começa a nossa história para hoje aqui. Amém? Era só para te dar um plano de fundo. Abre lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Diz, eu estou lendo na Nova Almeida: e certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier, a nossa casa poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. E este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. Em algumas versões fala com muita honra. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Louvado seja o Senhor. Amém? Uma das histórias que me deixa fascinado na Bíblia é essa história do personagem Eliseu. Um homem de honra, um homem leal, mas também um homem de unção, um homem que carregava o manto do Senhor. A ponto dessa mulher, uma mulher experiente, uma mulher vivida, uma mulher empreendedora, uma mulher de negócio, ela percebeu: olha, aquele homem ali, ele está sempre em viagem, eu vejo, eu reconheço que esse homem é santo, homem de Deus. Amém? É o que ela estava fazendo? Ela estava honrando aquilo que Eliseu era e o que ele carregava. E o que é que Eliseu carregava? Diga comigo: uma unção.
Amém? A unção de Deus sobre alguém. Eu gosto de uma das definições que o Morrego dá, essa definição mais simples e a mais prática para mim sobre a unção. O que é a unção? A unção é a ação de Deus na terra através do Espírito Santo. Amém? Repete comigo, diga: a unção é a ação de Deus na terra através do Espírito Santo. Amém? Então Deus está agindo, Deus está se movendo. E hoje Ele se move na terra através do Espírito Santo. O Espírito Santo para mim, para você hoje é Jesus. Amém? Jesus sem nenhuma limitação. Como assim, Júnior, limitação? Jesus, quando veio à terra 2000 anos atrás, ele estava limitado a um lugar. Ele estava lá em Jerusalém. Ele estava limitado a um povo por vez. Ele ia de cidade em cidade, falando com um, curando um por vez. Está me entendendo? Amém? Ele estava limitado a uma situação e a uma região. Está comigo? Hoje o Espírito Santo ele não está limitado ao Janga, à Zona Norte, ao Recife, ao Brasil. Hoje o Espírito Santo é Jesus em todos os lugares. Aleluia, Ele é Jesus para você, Ele é Jesus para você, para você, para você, para você. Ele é a presença, Ele é a voz de Deus. Ele lida com você como se ninguém mais existisse. Ele sonda o teu coração, Ele ouve a tua intimidade, Ele lida contigo, aleluia. Ele trata o teu coração, Ele se interessa pela tua vida como se não tivesse mais ninguém na terra. E o Espírito Santo é Jesus atuando aqui na terra em mim e em você. Deus se move, Ele se move por mim e por você. Amém? Você, quando nasceu de novo, a presença do Espírito Santo já veio habitar em você. Então você já tem uma medida da unção habitando em você. Amém? Diga: Ele está em mim. Diga: eu sou ungido. Naquelas épocas bíblicas do Antigo Testamento, a unção ela vinha sobre algumas pouquíssimas pessoas. Vinha sobre alguns de Israel. Desse de Israel era só uma galera de patente. Sobre alguns reis, sobre alguns sacerdotes e sobre alguns profetas. Não era só o fato de você ter o título. Era sobre alguns desses que ele vinha por um momento, habilitava ali, mas não era atuante permanente. Vinha, resolvia uma situação de guerra, resolvia uma situação de pressão, de necessidade financeira ou de fome, mas não era permanente sobre aquilo. Mas chegou uma época que o Senhor manda uma profecia. Os seus profetas vão anunciando, vão falando. E chega uma época que Ezequiel, depois Joel, diz: olha, haverá um tempo que o Espírito Santo será derramado. E será derramado agora sobre toda a carne. Aquilo para eles era um tipo de choque, porque na mente deles a unção só serviria para algumas funções, posições, e só para homem. Era posições de homem, mas aí o profeta se levanta e diz: olha, ele vai vir sobre toda a carne. Ele diz: olha, vossos filhos e filhas. Filhos? Não era só rei, profeta, sacerdote, não, os meninos também. Sobre servos e servas. Então, a quebra ali de hierarquia e de posição, mas também a questão da peculiaridade de só atender a homens. Eles: olha, se você é mulher, também tem unção para você. Se você é jovem, tem unção para você. Se você é velho, tem unção para você. Se você tem importância social, tem unção para você. Se você é um servo, tem unção para você. Ele está disponível para aquele que nele crê. E quando ele veio habitar em você, ele não veio apenas resolver um problema e pôs embora. Ele está contigo em todo momento. O último versículo de Mateus, ele diz: olha, ele estará contigo até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar. Ele está contigo, o Espírito Santo, a unção de Deus. Amém? O Espírito Santo vem com a sua presença, e essa presença vai liberar uma unção, uma habilidade divina. Não sei aquilo que você faz aqui na terra, o seu trabalho, o seu ministério, o seu chamado, né? Como você desenvolve a sua paternidade, a sua maternidade, mas aquilo que você faz com a unção você pode fazer melhor. A unção é uma habilidade de Deus fluindo em você. Amém? Muita gente pode tocar, muita gente pode cantar, mas quando você faz isso debaixo da unção, de alguma maneira isso toca o coração, isso quebra jugo, isso liberta pessoas. Amém? Isso traz a pessoas uma experiência com Deus. É algo que vai além da habilidade natural. Muita gente pode tocar bem, cantar bem, mas quando a unção está atuando, de alguma maneira quem é tocado por aquilo se conecta com Deus.
A unção, ela abre espaço para um toque divino na vida de pessoas. Aleluia. Você é ungido para trazer céus na terra. Você é ungido para trazer céus na terra. Você é ungido para trazer céus na terra. Eu gosto de uma história que eu ouvi uma vez, isso entrou no meu coração. E uma vez um jovem pregador estava falando com um ministro já experiente. E o jovem perguntava ao pregador experiente: pregador, o que é unção? E o pregador disse: você não quer saber o que é unção? E o jovem dizia: pregador, por favor, me diga o que é unção. Ele disse: não, você não quer saber não. E o jovem insistia: me diga o que é unção, me diga o que é unção. Até que o pregador experiente disse: olha, você quer mesmo saber o que é unção? Eles querem. Ele estava numa espécie de fazenda, de região, uma coisa assim. Aí o pregador chegou para o jovem e fez: olha, você está vendo aquele boi ali no pasto? Pastando, comendo aquela grama. E o jovem ficou olhando assim e fez: aquilo ali, aquele boi ali no pasto, aquilo ali tem nada a ver, não é unção não. E o jovem: mas sim, pregador, então o que é que tem a ver isso? Não, você não quer saber o que é unção não. Ele disse: não, pregador, me diga o que é unção, me diga o que é unção, me diga o que é unção. Aí você quer mesmo saber o que é unção? Eu disse: quero, pregador. Você está vendo aquele passarinho ali, naquele galho daquela árvore, cantarolando, assobiando? Fez: sim. Está vendo aquele ali cantando alto daquele jeito? Ele fez: sim, estou vendo, pregador. Aquilo ali tem nada a ver, não é unção não. Ele fez: mas pregador, não estou entendendo o que é unção, o que é unção. Ele fez: você quer mesmo saber o que é unção? Eu disse: quero. Ele disse: no dia que você vê aquele boi em cima daquele galho, assobiando, isso é a unção. O que ele estava querendo dizer é a unção de Deus que faz os improváveis fazerem coisas impossíveis. Aleluia, aleluia. Quando a unção de Deus estiver operando na sua vida, se prepara. Aleluia, você vai fazer coisas impossíveis, coisas inimagináveis, coisas que ninguém sonhava, coisas que ninguém imaginava. A unção de Deus vai te levar além da tua habilidade, além da tua inteligência. A unção faz os improváveis fazerem coisas impossíveis. Repete comigo e diga: a unção faz os improváveis fazerem coisas impossíveis. Eliseu, ele é encontrado por Elias como um agricultor. Ele está rasgando a terra com uma dúzia de bois. Mas a unção vem sobre ele. E sabe o que é que Eliseu se levanta para ser? Um profeta conselheiro de reis. O povo da Síria vinha e montava um esquema para poder pegar o povo de Deus. E aí Eliseu recebia do Senhor a direção. Diz: olha, fala para o rei de Israel a não enviar tropa por ali. Porque naquele lugar a Síria já montou um plano para pegar o povo de Deus. E ele livrava o povo de Deus. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez o rei da Síria disse: olha, tem alguém do nosso meio que está caboetando, que está entregando, que está sendo desleal aqui. Aí o povo se reúne e diz: não, meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta, que aquilo que você pensa de noite no teu travesseiro, Deus fala para ele. Aleluia! O cara até pouco tempo atrás era um agricultor, agora ele está recebendo de Deus instruções de guerra. Aleluia! A unção vai fazer os improváveis fazerem coisas impossíveis. O rei da Síria manda toda a tropa dele ir até Eliseu. Reúne a cidade onde ele estava. Imagina isso com você. Imagina você lá ungido por Deus, levantado para profetizar. E agora tu arranja um problema maior do mundo para tu, porque tu estava ajudando os outros. A cidade inteira está cercada. Geazi acorda cedo, quando ele vê a tropa, ele fica nervoso. Meu Senhor, e agora? Quando ele acorda Eliseu está em paz. Tranquilão. Eliseu ora e diz: meu Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele possa ver o que eu estou vendo. Quando eles abrem os olhos de Geazi, ele vê uma tropa, a milícia, o exército de Deus rodeando a cidade. E aí ele percebe: maior é o que está por nós. Ei, você que tem a unção, maior que está por você. Maior que está com você do que o que está no mundo. Declara a tua fé comigo, diga: maior que está em mim do que o que está no mundo. Diga: a alegria que está em mim
é maior do que a guerra que está no mundo. Diga: a paz que está em mim é maior do que a ansiedade que está no mundo. Diga: a provisão que é por mim é maior do que a falta que está por mundo. Diga: eu tenho uma unção, eu tenho uma provisão de Deus, eu tenho uma habilidade de Deus. Aleluia! Maior, maior. Se prepara, a unção vai abrir os teus olhos. Quando você anda consciente, trabalhando a unção em você, você vai ter consciência dos céus, consciência do reino, consciência espiritual. Eliseu tem uma ideia incrível. Eliseu ora para Deus colocar neles uma cegueira espiritual. Todo aquele exército fica sem perceber. Eliseu com Geazi pega eles e conduz eles até Samaria, onde estava o rei de Israel. Quando ele chega lá, o rei de Israel diz: opa, cabeça fresca, podemos cortar ela, Eliseu, matar todo mundo aqui, é o exército inimigo. Mas quem é ungido tem resposta diferente. Olha a sacada de quem é ungido. Eliseu chega para o rei e diz: não, meu senhor, você não vai matar eles não. Tu vai preparar um banquete para eles. Coloca a melhor comida e água fresca. Faz eles sentarem. Eles sentam no meio da cidade. E o rei de Israel prepara um banquete para os inimigos de Deus sob a direção do profeta. Quando eles estão comendo, Eliseu ora: Senhor, abre os olhos deles. E eles se veem cercado, não de espada, mas cercado de honra. Eles se levantam e decidem: nunca mais vamos guerrear contra Israel. Se prepara, a unção vai te dar ideias impressionantes. A unção vai conduzir o teu caminho, a unção vai proteger você. Tem coisa que a tua carne queria resolver no tapa, na vingança, na justiça, mas a unção vai resolver para você com sabedoria, com graça, com alegria, com paz. Quem é ungido tem respostas diferentes do mundo. Para o mundo é: opa, vamos resolver agora, corta a cabeça do mundo. Mas a unção diz: não, 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 você vai operar em honra com eles. E a resposta de honra quebrantou o coração deles, aleluia. E o que poderia ser uma grande chacina, uma grande morte, virou um tratado de paz maior. Você precisa considerar a unção que opera em você. A unção que opera em você, aleluia, aleluia, aleluia. Deus é a tua vingança. Você não é um vingador, você tem um Deus que é a tua justiça. Deus é a tua justiça. Ei, ungido de Deus, ungida de Deus. Você precisa colocar a unção para trabalhar a teu favor. A unção vai te dar ideias que o mundo vai dizer: ei, você é besta, você é bom. Você vai dizer: não, eu sou ungido. Eu estou debaixo de direção. Eu estou debaixo de comando do Senhor. A mulher sunamita vê Eliseu indo e vindo. E diz: olha, esse homem carrega algo que os outros não carregam. Aleluia. Você está pronto para ser reconhecido como ungido de Deus no seu trabalho? Você está pronto para ser reconhecido como ungido de Deus no seu ambiente de escola, entre a sua família, andar de uma maneira debaixo de um poder, de uma influência do Espírito Santo, que pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, ali está o ungido do Senhor. Ele fala diferente, ela fala diferente. Eles têm resposta diferente para a vida. Aleluia. Ungido, ungido. Como também você reconhecer, tem pessoas que Deus vai enviar para você. Aleluia. Tem pessoas que Deus vai colocar na tua vida que elas estão trazendo uma unção de Deus para você. A unção não é algo que você experimenta uma vez na vida. Diz: agora estão prontos, Senhor, pode me levar para o céu. A unção, irmão, se você vai mergulhando, ela tem níveis. E quando você prova de um novo nível de unção, é Deus te colocando numa nova fase. E eu vim dizer para você, você precisa passar de fase. Você está há muito tempo vivendo a mesma coisa, provando as mesmas coisas. Deus tem para você o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai mais e... Então a unção é que te coloca no mais, e no mais, e no mais, e no mais. Você precisa entrar num novo nível de vida, num novo nível de prosperidade, num novo nível de conquista. E é a unção que te coloca lá. Então você tem que estar vivendo com sede de unção. Pai, eu quero mais da tua unção. Eu quero mais do teu espírito. Eu quero mais do teu empoderar na minha vida. Eu quero te conhecer e prosseguir e te conhecer. O povo que conhece o seu Deus, Daniel 11:32 diz: é um povo forte e ativo. Um povo forte que fará proezas. A mulher sunamita reconhece: Eliseu tem unção. E ela começa a tratar ele com honra,
Quando a Bíblia fala que ela preparou aquele quarto ali, era o melhor que podia se dar naquele momento, como uma expressão de generosidade, de respeito, como alguém que estava ali apoiando o ministério dele. Quando aquela mulher recebe ele na sua casa, a Bíblia faz questão de dizer que era uma mulher muito rica. E ele diz: olha, o que podemos fazer para retribuir ela? Vamos falar com o rei em favor dela? Ela disse: eu não preciso disso. O que o rei vai oferecer? Dinheiro, influência, posse, eu já tenho, está tranquilo. Mas o rei não poderia oferecer para ela, era milagre. E aí, quando você começa a ter uma vida de irmãos que tem honra pela unção, pela presença de Deus, a unção não vai deixar você sem recompensa. Deus tem prazer em causar milagres na tua vida. Eliseu se levanta e diz: olha, o que é que falta na vida dela? Ele diz: olha, ela não tem filho. Ele diz: então é isso. Em um ano, em um ano. A resposta dela é: não, meu senhor. Como quem diz: olha, não toca mais nesse assunto. Não fala mais comigo sobre isso. Mas ele diz: olha, tem algo que homem nenhum pode te dar, algo que dinheiro nenhum pode te dar, algo que medicina nenhum pode te dar, mas a unção pode te dar. Ah, irmãos, tem coisas que só a unção vai causar na tua vida. Tem coisa que não é dinheiro, não é assinatura de ninguém, não é influência com o prefeito, não é influência com o vereador, é a unção. É mesmo a unção na tua vida. Milagres, milagres. Crente tem que ter apetite por milagres. Crente tem que ter apetite pelo impossível. Você é crente, você não para porque alguém diz para você: isso é impossível. Impossível? Opa, chegou a hora de começar a crer. Aleluia. A medicina falou: não dá. Olha, já fizemos todos os exames e não dá. Amém, então é hora de começar a crer. Tem coisas que só a unção vai fazer na tua vida, irmãos. Aleluia. A unção vai fazer você ter o que nada mais poderia te dar. A unção vai fazer você ser o que ninguém mais poderia fazer você ser. A unção vai te levar a lugares que nada mais poderia te levar. Só mesmo a unção do Espírito. Aleluia. 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 Eu gosto quando o irmão Reagan associa a unção à eletricidade. Ele fala isso, me abençoa demais. Que assim como a eletricidade é o poder de Deus no natural, a unção é o poder de Deus no ambiente sobrenatural. A eletricidade existe desde que a humanidade existe. Mas a gente só veio descobrir como seres humanos há uns 120 anos atrás. Até então a vida era difícil. Para algumas pessoas, eles vivem hoje como se o poder de Deus não existisse, apesar de existir. Assim como a eletricidade, irmão, sempre houve eletricidade. Mas a humanidade só veio descobrir isso no final do século XVIII, mais ou menos XIX. Foi que começou não, pode fazer luz com ela. Pode fazer imagem com ela. Pode fazer som com ela. Então a gente foi criando os equipamentos. E o que a eletricidade faz? Ela entra no equipamento e libera o potencial. Aquela máquina ali sem energia é só um objeto, sem propósito. Quando a eletricidade entra, o propósito dela é ativado e ela traz refrigério para o ambiente. Aquele outro objeto ali, sem eletricidade, era só uma tela. Depois de um tempo, não fazia sentido estar ali. Mas quando o poder entra, o propósito é ativado, a imagem vem. Imagina esse ambiente sem luz. Entrou eletricidade, propósito ativado. Aleluia. Ei, Deus te criou com propósito. A unção não é só para emocionar você no culto e dizer: eita, a unção daqui, estou arrepiado. O propósito da unção não é arrepiar você, emocionar você. Isso é o efeito colateral. Se te emociona, não tem nenhum problema. Mas a unção vem para ativar o teu propósito. Fazer de você um homem próspero. Fazer de você uma mulher que conquista. Fazer de você alguém que avança. Não importa a fase que você está, a unção pode te elevar. A unção vai te levar para o próximo nível, para a próxima fase da tua vida. Aquela mulher não podia ter filho, mas porque ela honrou a unção, ela recebeu aquele homem que carregava uma porção dobrada do Espírito na vida dela. Quando ela recebe aquilo, ela começa agora a ter resultado onde antes não tinha resultados. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, aleluia. A unção vai trazer resultado na tua vida onde você não tinha. Resultados na tua vida, aleluia, aleluia. O louvor já pode subindo ali. Resultados na tua vida.
A unção vai pegar áreas que você dizia, olha, não está acontecendo, nunca vi isso, nunca aconteceu na minha família. Ei, a unção vem para quebrar. Você não está preso ao passado da tua família. Deus quer te levar além. Deus quer te levar além. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor me abriu os olhos nisso. Foi uma experiência pessoal, né? Acho que uns 4 ou 5 anos atrás. Eu digo que eu sou de Surubim, para o pessoal achar que eu sou chique. Mas eu sou de Lagoa de Vaca, que é depois de Surubim. Com 15 anos eu tinha um sonho. Qual era o meu sonho? Conhecer Caruaru. Era para mim a cidade grande. Eu lembro quando eu fiquei encantado quando eu descobri o estádio de futebol do Central. Não sei se você acompanha futebol de Pernambuco aqui, irmão. Ele não tem grama, tem pasto o campo. Meu encantado. A gente foi criado com limitação. Meu sonho profissional era ser motorista de Toyota. Era meu sonho até os 15 anos. Há 4 anos atrás, o ministério que eu faço parte me enviou para a Suíça para pregar sobre a unção do Espírito. 7 anos atrás, eu fui para Paris para dar aula sobre a unção do Espírito. Aí eu estou lá em frente à Torre Eiffel, outra vez lá naqueles lagos da Suíça. E eu fecho os olhos e eu fico pensando do menino amarelo lá de Lagoa de Vaca. Lagoa de Vaca, para você entender o nível de prosperidade, nem tem lagoa, nem tem vaca. É quase um nome profético. O máximo que a gente tinha lá é um barreiro amarelo velho lá que enchia uma vez no ano. Aí eu estou nesse lugar sem saber falar inglês, sem saber falar nada daquele lugar. Eu não estou aqui porque eu estou com dinheiro no bolso. Eu não estou aqui porque eu vim passear de turista. Alguns estavam lá por isso. Mas a unção me levou onde a minha mente não conseguia me imaginar. Lembra de um Deus que faz além do que você pediu, pensou? Meu pensamento, irmão, estou falando sério. A primeira vez que eu fui para Caruaru, eu fui com um primo meu numa Fiorino. Eu nem desci do carro. Ele entrou, comprou os negócios e saiu. Eu fiz, eita, conheci Caruaru. 10 anos depois, 15 anos depois, mais ou menos. A mão do Senhor. Estou te falando isso porque é um lugar geográfico, ok? Mas tem lugares espirituais. Tem lugares de prosperidade. Tem conquistas emocionais. E você diz, olha, meu sonho era passar um dia. Eu lembro uma vez a gente foi pregar numa cidade chamada Zumbi, aqui na Paraíba. E entramos na casa de uma senhora, tinha uns amigos lá, a gente entrou. E tinha uma mulher lá que ela passou o dia, a gente foi com um grupo evangelizado, naquele dia ela teve 3 crises de possessão demoníaca na rua. Ela se demoniava e ela pegava a faca e ficava se esfaqueando. O pessoal controlava e quando eu passei na casa dela, ela estava na 3ª vez que o demônio estava baixando nela. E um amigo meu estava lá dentro, brigando lá dentro, eu lembro dele botando a cabeça lá de fora, Júnior, me ajuda aqui. A gente entrou, expulsou aquela legião de demônio na vida daquela mulher. Anunciamos Jesus. Ela cai em si, uma senhora já. A presença de Deus invade aquele lugar. Aí eu lembro do marido dela, estava na cadeira de balanço. Senhor, negrão. Ele vindo tudo, desde a possessão demoníaca, quanto a gente orando por ela, os demônios saindo, ela se convertendo e a mudança de ambiente. Eu lembro como hoje aquele homem se levantando daquela cadeira de balanço. Ele apontando o dedo para mim e disse, eu tenho 77 anos de idade. Nunca tive na minha vida um dia de paz. Mas quando você falou de Jesus para minha mulher, foi a primeira vez na minha vida que eu tive paz. Aleluia. Aquele homem não queria uma viagem para a Europa. Aquele homem queria um dia de paz. A vida dele foi cercada por pressões, faltas. Não importa onde você está, eu estou falando de lugares geográficos, de lugares emocionais. A unção pode causar algo na tua vida que ninguém mais pode te dar. Pessoas aqui que estão presos em emoções, abusos por palavras negativas,
abusos sexuais, limitações, prisões, que você disse, olha, não tenho como sair disso. Minha vida está limitada a essa dor. Eu te digo, isso é mentira do inferno. A unção vem para quebrar jugo e libertar você para ter dias de paz, de alegria, de avanço. A tua dor não é onde Deus para. A tua dor muitas vezes é onde Deus começa um processo na tua vida chamado dupla honra. E Ele vem para curar você e libertar você para ter dias melhores. Tem pessoas que viveram e cresceram debaixo de tanta carga de palavra negativa. Não pode, não vai, não consegue. Que eles olham, não, minha vidinha é só essa. Aqui tá bom. Não, a unção vem para colocar você em novo nível. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então se permita hoje ser levado pela unção a provar de coisas maiores. Júnior, eu perdi tanta coisa na minha vida que eu não tenho mais nenhum sonho. É interessante essa mulher sunamita, porque esse filho que ela ganha por milagre, quando ele chega na fase da infância, 6, 7 anos, esse menino morre de uma dor de cabeça. Como pode uma criança que Deus deu, foi um milagre, morrer? Essa mulher sabe o que ela faz? Ela sobe em cima do jumentinho e corre para a unção. Ela vai até Eliseu. Aquilo fala muito. Ela usa a honra dela para mirar. Olha, veio da boca dele a salvação, vai vir a ressurreição. Ele chega até Eliseu e diz, eu não pedi a você esse menino, foi você que profetizou. Agora vai lá e resolve. Eliseu manda Geazi na frente, dá a entender que Geazi mais novo, corre mais rápido. Ele chega lá, põe sobre ele o cajado do profeta, nada funciona. Eliseu entra lá, começa a orar. Depois que ele ora, ele deita sobre o menino no formato de cruz. Nariz com nariz, testa com testa. Faz isso por 2 vezes. Da segunda vez o menino começa a espirrar 7 vezes. E aquela criança que estava morta vem a ressurreição. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui, o Espírito Santo vai trazer ressurreição de sonhos em você. Negócio que você perdeu, chamado que parecia que tinha morrido, casamento que parecia que tinha sido quebrado. Eu não acredito mais no casamento. Eu tentei aquilo, eu até orei, até recebi, mas perdeu. Deus é um Deus de ressurreição. O Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito da ressurreição. A especialidade de Deus é recomeço. E eu quero te convidar, volte a sonhar, aleluia. Deixa a unção ressuscitar coisas em você, despertar coisas em você. Apenas receba a unção, honre ela, valorize ela, respeite ela. Pegue ela hoje. Aleluia. Pegue ela hoje e volte a sonhar. Deixa ela te levar a lugares altos. Aleluia. Deixa o Espírito Santo causar coisas na tua vida que você nem consegue imaginar. Aleluia. Era interessante que essa mulher, ela não tinha um momento de honra com Eliseu. Ela tinha uma consistência de honra com Eliseu. Chega um tempo que vem uma crise muito grande. Sabe o que Eliseu faz com ela? Dá ela uma palavra profética. Pega todo o teu negócio e vai para outra cidade. Aqui vai vir crise. Ela fica 7 anos fora, preservada. A unção preservou ela de crises. Você que muitas vezes vem para um culto dessa igreja, sai palavras, sai ensinamentos, você não tem noção do quanto Deus está livrando você de crises. Crise na família, crise financeira. Aleluia. Você vem aqui culto após culto, você diz, olha, nada espetacular aconteceu. Mas você não tem noção daquelas palavras que te preservaram, que guardaram você, que pouparam você de entrar em crises. Valorize cada palavra que vem nesse púlpito. Valorize cada instrução de Deus que vem aqui. Aleluia. Você não tem noção dos livramentos que estão acontecendo na tua vida. O que eu acho interessante é que 7 anos depois, essa mulher sai lá do Egito e vem direto no palácio do rei. Em 7 anos, quando eu estava estudando sobre isso, eu contei, né? Um ano tem 365 dias, vezes 7, dá 2.555 dias. Guardou a informação? Um dia tem 24 horas. Se tu pega 2.555 vezes 24,
dá 61.320 horas. O que é que tem a ver, Júnior? Em 7 anos, houve 61.320 horas possíveis do rei conversar com Geazi sobre um assunto. Amém? Se a gente pegar aqui 61.319 bolinhas vermelhas e botar só uma bolinha preta, você fechar os olhos, girar, atirar uma pedra e cair naquela bolinha preta, a única em meio a 61.320, para a estatística isso é impossível. A tua chance é de 0,00016. É o que já entra na estatística de milagre. O que eu quero dizer com isso? Essa mulher saiu do Egito e veio. Não tinha internet, não tinha Instagram. Jesus não fez uma foto já com o rei. Ela saiu na cega do Egito. E ela vem e vai parar no palácio do rei. Quando ela chega no palácio do rei, o rei está conversando com o servo de Eliseu, Geazi. Geazi, é verdade que tinha uma mulher que recebia Eliseu? Jesus, Senhor, ela era consistente na honra, ela respeitava Eliseu, ela recebia ele na sua casa, ela não podia ter filho, Eliseu profetizou, ela teve filho, o menino morreu, Eliseu profetizou e ela recebeu aquilo ali, e o rei está encantado com a mulher. Em meio a isso, a mulher que saiu do Egito chega na hora. Está entendendo? 61.320 horas possível de ter a conversa, mas a mulher chega na hora que o rei está, uau, que mulher cheia de honra. E Geazi disse, oxe, meu rei. Geazi era de surubim, oxe. É essa mulher aqui. Quando ela chega, ela diz, eu estou 7 anos fora. E a minha casa ficou abandonada e os teus soldados bagunçaram ela. Sabe o que o rei diz? Manda trazer a ela em dobro do que ela receberia se tivesse ficado aqui 7 anos trabalhando. A unção vai causar, irmãos, o que o mundo chama de sorte, aleluia, na tua vida vai ser a mão de Deus. Que sorte, a mulher chegou na hora? Não, na vida de quem tem a unção não é sorte, é Jesuicidência. São os atos divinos, Deus te colocando na hora certa, no lugar certo. A mão dele te favorecendo, te conectando, aleluia. Ele te preservando e te prosperando, te preservando e te prosperando. A unção causa milagre em você. A unção traz restituição de sonho em você. A unção abre porta em você. A unção protege você. E a unção vai causar prosperidade, provisão, restituição na tua vida. Aleluia. Na vida Deus não liberou você para viver. Só ela desenrola aí e eu te espero lá no final. A vida é cheia de desafios. Ele não deixou a gente só. Ele nos enviou o maravilhoso Espírito Santo. Você pode ficar em pé. O anjo quando perguntou a Maria, a Maria quando perguntou ao anjo, o anjo chega para ela e diz, olha, você, moça virgem, vai ter um filho. Ela disse, como eu? Eu nunca tive contato com homem nenhum. Como será isso? Muitas vezes em nossas vidas tem tanta profecia, né? Tanta palavra, tantas promessas, que a gente pergunta, Senhor, como é que vai acontecer isso? Eu aqui de Lagoa de Vaca, era M. Mas a resposta de Deus para você é a mesma que o anjo deu a Maria. Ei, meu filho, minha filha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, a unção do Altíssimo vai te envolver. Porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma de suas promessas. Aleluia. Levante suas mãos e comece a dar honra ao Espírito Santo. Comece a falar com Ele e diga, eu te desejo, eu te quero sobre a minha vida. Eu quero uma nova unção hoje sobre mim, Senhor. Oh, derrama sobre nós óleo fresco. Oh, derrama sobre nós óleo fresco. Derrama sobre nós óleo fresco, Senhor. Derrama sobre nós uma nova unção. Te abrindo caminho, quebrando as correntes. Aleluia. Tirando os espinhos, ordena sobre os nós. anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele
nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Receba aí uma nova unção. Com muito louvor. Receba o derramado do Espírito Santo sobre você. Com muito louvor. Com muito louvor. Mais uma vez, Deus vai na frente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Você está profetizando. Tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Mais uma vez, Deus vai na frente. Libera sua voz com ousadia. E Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ei, a unção dele vem à sua frente. Tirando os espinhos, ordena os anjos. Deus vai na frente. Ele abre. Deus vai na frente. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Deixa fluir de você. Ordena os anjos. Deixa pra fluir de você, contigo línguas, lutar. oração. Ele abre as portas. Libere a pra ninguém unção. mais fechar. Libere E a Ele unção. trabalha pra quem Libere nele a unção. confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos. Sua bênção chegou. Oh, meu Deus! Com muito louvor, com muito louvor. E Deus vai na frente, abrindo Tem unção aí. quebrando as Tem unção aí. tirando os A unção está quebrando impossibilidades. pra contigo lutar. Ele abre Volte as a portas sonhar. pra ninguém mais fechar. E Ele Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor, Com muito louvor. Com muito louvor. com muito louvor. Sabe uma das coisas sobre a unção? Salmos 23, quando ele fala sobre a unção, ele diz: olha, unge a minha cabeça com óleo. O que acontece? O meu cálice transborda. A unção de Deus em você, na verdade, o propósito dela é Deus em você para agir através de você. Se você represa a unção, ela não vai ter muito efeito sobre a tua vida. Você tem que ter habilidade em liberar ela. Liberar ela. Eu quero terminar com esse texto e dar liberdade para você praticar um pouco sobre isso. 1 Samuel 10:6 diz: o Espírito do Senhor se apossará de você. Aleluia. O Espírito do Senhor se apossará de você. Olha o que ele fala: e você profetizará com eles. Aleluia. E será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faz o que a ocasião exigir, porque Deus está com você.
Olha o que ele diz: o Espírito vai se apossar de você e você vai. O que é profetizar? Falar inspirado. Amém. Quando o Espírito Santo está sobre você, você tem que dar liberdade para ele usar a tua boca e falar inspirado. Profecia não é algo que só profeta tem. Profecia é algo de quem tem o Espírito Santo. Você falar inspirado. Então nós vamos voltar a cantar. E a ordem bíblica é: o Espírito Senhor vai se apossar de você e você profetizar com. Então quando o Espírito Santo se apossar de você, comece a transbordar aí do seu lado. E comece a falar inspirado para alguém aí perto de você. Dizer para ela: ei, Deus vai restaurar os teus sonhos. Deus vai restituir em coisas em você. Deus vai preservar você. A unção vai prosperar você. A unção vai causar milagres em você. Você pode ser boca de Deus para alguém perto de você? Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice. Então a medida de Deus é transbordar. Então vamos voltar a louvar. E sai do teu lugar e começa a liberar palavras inspiradas para alguém. Começa a declarar a tua fé. A fé ativa a unção. Começa a liberar algo para alguém aí. Aleluia. Pode fluir, pode sentar a música. Sai do seu lugar e começa a liberar algo de Deus para alguém. Na frente, abrindo caminho, quebrando as Ele vai liberar milagres para você. Ele vai restaurar os teus sonhos. Contigo lutar. Ele seja um transbordar de Deus para alguém. E Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. O meu cálice transborda. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os homens pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh meu Deus! E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A unção abre caminho. A unção traz milagres. A unção traz restituição. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
porta.